chuva o atrapalhe lá também, né? Porque ele está lá em São Paulo, vamos aguardar, ele chegando a gente ainda tem que ajustar. A gente tem que... Ô, doutor, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem, agora o som tá bom. Posso chamá-lo? Agora melhorou, né? Agora tá bom. Posso chamá-lo de você, né? Pode, claro. Então beleza. Obrigado por ter aceitado o convite para a gente falar sobre esse tema. Você me desculpa eu estar ficando olhando assim, porque eu fico olhando nos monitores aqui para ver o notebook, para ver o outro celular, para poder acompanhar a interação das pessoas, que eles ficam bravos, sabia? Você não leu minha pergunta. Falando em interação, gente, enquanto eu dou esse, né, enquanto eu dou esse tempinho para que o Instagram também notifique os seguidores do Dr. Alexandre, eu quero informar vocês o seguinte: vocês podem sim fazer as suas perguntas, mas eu peço que preferencialmente me mande aqui nessa interrogaçãozinha que tem aqui embaixo, nesse balãozinho, e que eu leio, eu consigo ler as perguntas, mas como eu não gosto de interromper o convidado, o que eu faço? Eu sei em que ponto está a pergunta, porque eu tenho perguntas, às vezes, iguais, que estão inseridas no meio da fala dele. Então, ele está fazendo uma fala, aí eu aproveito aquela pergunta para também não se perder o fio da meada. E, de qualquer forma, o nosso papo, ele vai e vem numa linha de tempo, que ela é meio maluca, porque é conversa mesmo, conversa aí. O meu convidado de hoje é o Dr. Alexandre, como eu disse, Dr. Alexandre Fonseca, que é psicólogo clínico há mais de 25 anos, e o prazer dele está escrito me fugiu a palavra. Está escrito no portfólio dele, vamos dizer assim, é ajudar as pessoas, de algumas formas, a se encontrar. Sabe quando a pessoa está com aquela sensação de que estou perdido, estou sem rumo, estou me sentindo perdido? Ele disse que o prazer dele é poder ajudar a pessoa a se reencontrar, fazendo isso através de um auto-reconhecimento, de um autoconhecimento profundo e tentar compreender os porquês para que a pessoa se reencontre e encontre um caminho de saúde e de felicidade. E, em se falando de felicidade, eu o convidei porque numa das postagens que o Dr. Alexandre fez, eu me deparei de cara, de imediato. Ele faz os quadradinhos bonitinhos, assim, multicoloridos e tudo mais, falando de felicidade, estava lá estampado um novo conceito de felicidade. Fiz umas enquetes, as pessoas participaram, e aí, doutor, para a gente dar início aos trabalhos, né, eu já deixo essa pergunta para o senhor já deslanchar com seu conhecimento, no sentido de o que é a felicidade? Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, eu adoro dividir conhecimento, acho super importante, né? Aliás, a gente precisa encontrar na vida, né, o propósito, uma missão, e tudo isso, isso é um dos instrumentos dessa nova felicidade, né? Então, eu espero poder ajudar as pessoas a entender que felicidade é algo que é possível de ser vivida, é possível de ser experimentada, é possível de ser, inclusive, aprendida, tá? Então, essa história de que felicidade é algo utópico e é algo que não existe é uma falácia, isso já ficou no passado, tá? Então, espero desmistificar um pouquinho a questão da felicidade. Olha só, eu vou começar te fazendo uma pergunta, Adriano. Vamos lá. Me fale você, me diga um exemplo, qualquer coisa, algo que aconteceria amanhã, por exemplo, e que você poderia considerar, isso me gerou felicidade. Um exemplo bobo. Um exemplo bobo que me gerou felicidade. Engraçado, depois que eu li as suas coisas, depois que eu andei pesquisando na internet, a gente acaba mudando um pouco Então eu quero que você tente responder no padrão passado. No padrão passado? Então vamos Olha, acordar amanhã e ver que continua tudo bem aqui em casa. Com a minha mãe, com a minha irmã, e a minha mãe já é uma senhora de 92 anos, está no tratamento dela, mas está respondendo bem. Então, acordar todo dia de manhã e ver que ela está bem, já te dá uma sensação assim de, oba, legal. Qual é a sensação? Qual é a sensação? Qual é o estado emocional? Prazer. É prazer, é satisfação mesmo. Ok.
alegria, eu posso dizer? Pode, pode. Ok. Então vamos lá, vamos começar desmistificando esse conceito. Nós seres humanos, Adriano, né, e pessoal todo que está aí ouvindo, nós precisamos nomear. Nós não conseguimos viver, né, numa angústia não nominada. A gente precisa de nomear as nossas dores, a gente precisa nomear as questões que permeiam a nossa existência, porque senão a gente fica muito perdido e divagando. E a questão da felicidade é uma questão subjetiva, porque ela diz muito mais de um bem-estar do que de outra coisa. Ela não é exatamente palpável, mas nós, diante dessa impossibilidade de nomear o que seria bem-estar, nós acabamos achando a forma mais fácil de definir felicidade e ligá-la a um estado emocional de alegria. Então ficou mais fácil. Todas as vezes que eu estou alegre, eu posso me considerar feliz. Mas aí, então, eu vou te fazer uma outra pergunta. A alegria, normalmente, ela está ligada à conquista de algum objetivo, a um sucesso. Então, quando você dá o exemplo aí, quando eu acordo de manhã e vejo que está tudo bem, eu posso dizer que você, de alguma forma, alcançou um objetivo, um sucesso. Tá um sucesso naquilo da sua expectativa. E você ficou alegre. Pronto, fiquei feliz. Pensando em 365 dias do ano, pensando em todos os aspectos que permeiam a vida de um ser humano, tudo que faz parte da vida, nós podemos garantir que durante 365 dias do ano, 24 horas por dia, nós somos alegres? Não, porque seria chato pra caramba, né? Mas olha só. Né? Até porque eu perderia referência das outras coisas. Nós deixaríamos de ser humanos, correto? Porque o ser humano é uma gama enorme de sentimentos. Sentimentos que nós vivenciamos todos os dias durante 365 dias do ano, durante toda a nossa existência. Então, vamos lá. Se nós não ficamos alegres todos os dias, muito menos conquistamos os nossos objetivos da forma como nós gostaríamos todos os dias, então se convencionou de que a felicidade é algo utópico. Se convencionou de que a felicidade é algo... de vez em quando eu sou feliz, porque nós ligamos o conceito de felicidade a um estado emocional que não acontece todos os dias. Então, para nós, passamos aí anos e anos, centenas ou milênios, achando que felicidade é sinônimo de alegria e está ligada ao sucesso. Certo. E como isso não acontece todos os dias, muito pelo contrário, a gente pode dizer assim, eu acredito que dentre todos os sentimentos que existem na vida de um ser humano todos os dias, a alegria, ela é a que menos acontece com regularidade. E aí? Então, ficamos aí fadados a não acreditar muito na felicidade ou achar que ela é esporádica. Quando a gente pergunta para alguém, você é feliz? A grande maioria das pessoas fala assim, às vezes. Correto. Enquanto a gente tinha esse conceito de felicidade é sinônimo de alegria, e quando eu estou alegre, quando eu tenho sucesso, eu ligo. O sucesso me leva à felicidade. Lembre-se, esse conceito, quando felicidade estava ligada à alegria. Mais ou menos na década de 90, começou a se fazer uma grande pesquisa, especialmente nos Estados Unidos, uma pesquisa muito grande em Harvard, especialmente, para pesquisar o que é essa tal da felicidade. Porque não fazia muito sentido a felicidade estar totalmente ligada à alegria, porque nós poderíamos ver, basta a gente pensar em alguém normal, uma vida normal, onde a pessoa não é rica, não é milionária, e a gente sente que mas ela é feliz. Mas eu nunca perguntei se ela é alegre, o que ela tem na vida, mas a gente sente que ela é feliz, correto? Do outro lado, a gente também sempre tem algum caso, ou nós mesmos, a pessoa tem tudo na vida, ou seja, ela deveria ser alegre, às vezes ela até é alegre, mas ela não é feliz.
Então tudo isso começou a ser pesquisado mais ou menos na década de 90, com uma enorme pesquisa com milhares e milhares de pessoas. O que foi feito nessa pesquisa? Descobrir se felicidade estava realmente ligada ao sucesso, se felicidade estava realmente ligada a questões financeiras, a questões físicas, o que deveria ser a felicidade, se estava ligada, dependia de algum estado emocional específico, principalmente o estado de alegria, porque se os resultados dessa pesquisa fossem esses, pronto, o conceito anterior estava ok. Quando você tiver sucesso, você vai ser feliz e você vai ser alegre. Só assim que a gente poderia... Mas sempre com uma moeda de troca, né? Isso me soa como ter uma moeda de troca. Eu só sou feliz se uma condicional. Se eu tiver alguma coisa, se eu conquistar alguma coisa. Perfeito. Quero fazer uma interrupção aí. Primeiro, dar boa noite a todo mundo que está chegando. Gente, muito obrigado. Ainda dá tempo de chamar os amigos. O Paulo Castelo, lá de Brasília, já deixou a pergunta. A gente vai inserir lá na conversa. Eu quero aqui, parênteses, e aproveitar o ao vivo aqui. Eu quero agradecer a vovó Vivi, a Viviane Véspero, que chegou aí, que é uma querida amiga, que foi ela quem fez a ponte entre mim e o doutor Alexandre, para que a gente pudesse fazer essa live. Então, Vivi, aqui no ao vivo, meu muito obrigado. A gente já trocou gentilmente na rede social, mas eu quero deixar claro aqui, a gente fez uma troca muito legal esses dias, né? Mas, voltando ao tema, doutor, eu tenho uma questão comigo que é assim, isso é uma coisa muito pessoal. Eu tenho alguns amigos que falam que não existe felicidade, que a vida tem momentos felizes. Tudo bem, a vida tem momentos, ela tem momentos de luta, ela tem momentos de tristeza, de euforia, de apatia e tudo mais, é porque a gente é múltiplo, porque a gente é plural. Mas aí eu penso o seguinte, o meu pensar de que a vida só tenha momentos felizes em determinadas situações, não é muito soturno, não é um peso. Por que eu não fazia a coisa ficar leve? Porque, ao meu ver, parece que tudo isso se transforma num mindset, onde eu me controlando, eu controlo as minhas emoções. Então, por que eu não vou jogar ao meu favor e viver um ambiente, assim, pelo menos mais leve? Eu não creio que isso seja utópico. Olha só, preste atenção como que a nossa mente ela é programada para pensar dentro de um modelo mental. O que você acabou de dizer aí é exatamente o que quebra, o que não existe mais dentro de um novo conceito de felicidade. Quando seus amigos falam, e o que a grande maioria das pessoas acham, a felicidade está ligada à alegria. Então eu só posso me considerar feliz se eu estiver alegre. Então, se eu estou deprimido, se eu estou triste, se eu estou angustiado, se eu estou com medo, se eu estou com raiva, se eu estou com fome, se eu estou deprimido, eu não me daria o direito de ser feliz, porque eu não estou alegre. Então, esta grande pesquisa sobre felicidade englobou também essas questões. Então eu quero falar com todos vocês, porque o grande paradigma que esse novo conceito de felicidade criado, a grande quebra de paradigma é desvencilhar felicidade a um estado emocional de alegria ou ao sucesso de alguma coisa. A felicidade hoje não depende do seu estado emocional. Ela não é moeda de troca. Não é moeda de troca. Ela depende de um movimento nosso, que eu vou explicar. É a nossa atitude, é a nossa ação, é o nosso caminhar que gera felicidade. Tá? Mas deixa eu só voltar, porque senão as pessoas não entendem o que é esse novo conceito. Então essas pesquisas, elas começaram a acontecer na década de 90. Você ia falar alguma coisa? Não. Estou concordando contigo. A gente tem esse delay, então, né? Essas pesquisas, elas começaram exatamente para tentar desmistificar ou corroborar. Tá? Então, foram milhares e milhares de pessoas que passaram. E um dos experimentos mais interessantes dessa pesquisa foi o seguinte: milhares de estudantes de Harvard passaram por um experimento. Um grupo foi estimulado a vivenciar o paradigma da felicidade. Vocês vão ter um objetivo
né? Vão ter um plano, um objetivo, algo que vocês queiram. E vão estar focados apenas nisso, apenas nesse sucesso. Durante o dia, durante os dias, vocês vão estar focados apenas em alcancei ou não alcancei o sucesso. Ok? Um outro grupo foi estimulado a vivenciar uma nova visão para a coisa. Também vão ter um objetivo, criar uma meta, mas vocês vão estar preocupados, focados a pensar no que aconteceu durante o caminho, no aprendizado que vocês tiveram. Não deu certo, não alcançaram, não é para ficar com raiva, chateado ou achar que não deu certo. Então esse estímulo foi super importante. Porque o que aconteceu no final? Né? Esse foi apenas um dos experimentos. O que aconteceu? Este grupo estava vivendo aquele nosso paradigma. Quando eu tiver sucesso, eu vou ser feliz. Leia-se, quando eu tiver sucesso, eu vou ficar alegre. Este grupo não estava focado. Acertaram algumas vezes. Durante os dias foi tudo anotado, tudo com eletrodo, tudo sendo monitorado, os batimentos cardíacos, as medições de hormônios, neurotransmissores. Esse grupo aqui, que viveu o contrário, vivenciou uma coisa interessante. Ao não estar preocupado tanto com o sucesso, mesmo tendo um objetivo, uma meta, e aprendendo com o caminhar, acordando com uma maior motivação para tentar chegar no sucesso, houve uma grande produção de neurotransmissores e hormônios. E esses hormônios a gente chama hoje de hormônios da felicidade. Ocitocina, GABA, endorfina, serotonina, dopamina. Eu separei todos eles aqui. Para as pessoas, porque é o seguinte, por que eu separei? Porque no momento de fala que chegasse neles, a gente ia falar porque até muitos deles são usados, eu gosto de falar modinha, né? Porque estão muito à moda, como muita gente costuma fazer. Então, por exemplo, o senhor citou aí a dopamina, que é chamada, assim como a serotonina, os hormônios da felicidade. A dopamina, quando liberada, ela dá a sensação de prazer, de satisfação, e ela aumenta a motivação. A ocitocina é o hormônio que promove sentimentos de amor, de união, de bem-estar. A endorfina, ela inibe o estresse e a irritação. A serotonina, também chamada de hormônio da felicidade, ela regula o ritmo cardíaco, o ritmo do sono, o apetite e o humor. Ou seja, perceberam nesses estudos que havia uma descarga desses neurônios que provocava determinadas situações, e aí se estabeleceu esse novo conceito. Um novo conceito que começa com essas pesquisas, né? Só a nível de curiosidade, nessa época, no início da década de 90, existiam mais ou menos 200 artigos sobre a felicidade. Hoje existem mais de 10 milhões de artigos científicos sobre a felicidade. Então, olha o que aconteceu. Quebrou-se um paradigma. Porque este grupo que vivenciou aquilo que nós achávamos que significava a felicidade, ligada à alegria, eles não passavam o dia todo alegre, porque eles não tinham sucesso todos os dias. Então, eles não podiam se considerar felizes. E, realmente, nem esses aqui estavam alegres o tempo todo. Então, começou a se entender o seguinte: é necessário uma mudança de olhar. Uma mudança desse paradigma. Não é o sucesso que leva à felicidade. É a felicidade que pode me levar ao sucesso. Mas aí voltamos ao conceito inicial. Então quer dizer que eu tenho que estar alegre todo dia para chegar ao sucesso? Não, porque não está ligado a um estado emocional de alegria. Então olha só. Aprendeu-se o seguinte: que essa produção de neurotransmissores, que a gente chama de felicidade é produção de determinados neurotransmissores, uma mudança bioquímica corporal, que nos leva a ter algumas modificações no nosso bem-estar, mas que não muda
o nosso estado emocional, que está ligado a muitas coisas, inclusive da nossa situação da realidade. Então, olha só, Externos, inclusive. essa produção de neurotransmissores que a gente chama de felicidade, ela é estimulada a partir de uma mudança de olhar para a vida. A partir do momento em que nós, ao acordarmos, já temos um olhar para a vida que independe da obrigatoriedade de ser ou não alegre, que independe de ser ou não ser rico, pobre, estar feliz, deprimido, ou estar vivendo uma situação de chateação, ou de tristeza, ou de qualquer outro sintoma, a partir do momento em que você acorda e tem uma meta diária para aquele dia, e sabe que você vai ter muitas horas nesse caminhar, e que nessas horas você pode fazer algum movimento, é isso que vai produzir felicidade. Então, olha que interessante, a grande mudança a respeito da felicidade. Ora, então quer dizer que eu posso ser feliz quando eu estou num momento deprimido na minha vida? Pode. Pode, a partir do momento em... Então eu vou fazer uma interrupção do senhor aqui, justamente por essa fala. Como chegou nesse momento falando assim, que eu vou produzir felicidade, então felicidade passa a ser um produto de neurotransmissores que são ativados por determinadas situações, aí você chega a esse estado de felicidade. E aí, não necessariamente, como o senhor disse, a felicidade é o sinônimo de ser feliz, que tem a ver com uma pergunta que eu anotei aqui, que pergunta se o não... Só um adendo, só um adendo. A felicidade não é sinônimo de alegria mais. Ela não depende de estarmos alegres. Entendi. Qual é a pergunta? Então, uma das perguntas fala de que o não também ele está dentro do estado de felicidade. Essa é uma pergunta. E ainda voltando sobre a pesquisa que foi feita lá em Harvard, nos 90, e eu acabei de citar para o senhor de que elementos externos também podem interferir nesse estado, aí eu deixo uma pergunta, eu não sei se isso foi levado em consideração ou como isso é levado em consideração diante de estudos dessa natureza. Por exemplo, a gente conta nos dedos quem são as pessoas que são agraciadas e que têm, eu vou chamar não só de sorte, mas também que têm as possibilidades de fazer um estudo em Harvard, que é uma universidade conceituada, um país rico e tudo mais, um país diferente do nosso, um país que tem uma condição sociocultural diferente da nossa, que é diferente do europeu, que é diferente do asiático. Vamos citar o mundo dessa forma. E o ambiente pode ter influência sobre isso. Aquilo que foi determinado como modelo de felicidade, ele também vai diferir em cada um desses locais de acordo com a sua realidade sociocultural e tudo mais. De que maneira se chega a um denominador comum para uma população de um planeta inteiro para poder, inclusive, o estudo ter andamento? Você vai se surpreender, então. O que você acabou de falar é óbvio. Adriano, é óbvio que nós somos seres múltiplos. Então, a genética influencia, a realidade, o ambiente, né? As nossas relações sociais, a forma como a gente lida, tudo isso influencia em quem nós somos. Mas para esta questão, deste novo conceito de felicidade, aí é que vem as grandes mudanças. Lembra que eu falei que nós achávamos que o sucesso levaria à felicidade. Então nós estávamos muito presos a essa questão. Quando eu for rico, eu vou ser feliz. Quando eu tiver as minhas coisas, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um celular, eu vou ser feliz. Quando eu namorar, eu vou ser feliz. E eu vou te dar aqui a fórmula. A fórmula que se chegou à conclusão sobre qual é a porcentagem de influência nesta nova felicidade. Repito, não está ligado a um estado emocional de alegria, e sim a resultados de mudanças bioquímicas corporais no organismo gerados pelas nossas atitudes diante da nossa vida, um novo olhar para a vida. Então vamos lá. A fórmula da felicidade, digamos assim, a gente põe entre aspas,
10% está relacionado às condições externas. 10% da nossa felicidade, ou seja, se você nasceu rico, se você nasceu pobre, se você nasceu num país rico, pobre, se você tem condições ou não. 10%. 40% está ligado à nossa genética. O que é isso? Tem pessoas que têm dificuldade de produção de serotonina, tem pessoas que têm... Você sabia que o nosso intestino é o grande produtor de serotonina? É o nosso segundo cérebro. É o nosso segundo cérebro. Nós não sabíamos da importância. Hoje já se sabe. Mas tem muita gente que não liga para o intestino. Gente, tem que cuidar do intestino. 40% diz da nossa genética. E 50% da nossa felicidade, que eu repito, não é ficar alegre ou não. 50% da felicidade depende das nossas atitudes. Isso é uma grande transformação, porque qualquer pessoa pode ter atitudes na vida. Qualquer pessoa pode, inclusive, acordar. Vou dar exemplos. Pode ter todas as supostas razões na vida para não ser alegre, mas ela pode ter todas as atitudes necessárias para sair desse estado. Lutar, batalhar. Então, alegria e tristeza, luto, euforia, elas são, na verdade, manifestações de outras situações que não necessariamente produzem a felicidade. Exatamente. Elas podem ser provocadas, por exemplo, a Denise Calandra, que é uma aromaterapeuta daqui de Lorena, que vai estar em breve comigo novamente, ela pergunta, como não se deixar ser influenciada pela tristeza das pessoas e se isso é parte do dia a dia profissional? Essa é a pergunta dela. Tá. E aproveitando uma pergunta que ficou lá em cima, do nosso amigo Paulo Castelo, lá de Brasília, ele falou assim que quando ele está feliz, olha só, quando ele está feliz, a gente aprendeu a separar as coisas, ele não faz reflexões importantes, mas quando ele está triste, sim, ele quer saber se isso tem a ver, se é uma situação de um estado... Vamos lá. Esse aprendizado de um novo olhar para a vida, ele implica em uma mudança de paradigma desse olhar para a vida. Como eu te falei, nós estávamos acostumados a experimentar as nossas emoções, e eu repito, vou dar uma dica aqui para vocês começarem a entender como ser feliz todos os dias. Nós somos seres repetitivos. A vida de todo ser humano, em geral, tá? Em geral, são blocos de 24 horas repetitivos. Nós acordamos normalmente no mesmo local, olhando para o mesmo teto, encontramos as mesmas pessoas, temos mais ou menos a mesma rotina todos os dias, vamos trabalhar no mesmo lugar, normalmente. Eu estou dando, generalizando. Mas essa é uma grande verdade. Ora, se a minha vida é uma grande rotina, não é o meio externo que vai modificar para me trazer alegria, que é o que a gente achava que era felicidade. A minha felicidade, ela é resultado do meu olhar para esta realidade, para tentar mudar, para se adaptar, para transformar e para fazer diferente. Isso tudo depende de mim. Então, essa questão de o não faz parte? Claro que faz. Né? Qual foi a pergunta da sua amiga? Sobre pessoas, né? Pessoas que não se deixar influenciar, né, por pessoas negativas. Exatamente. Não ser, como não deixar de ser influenciada pela tristeza das pessoas e se ela é parte do dia a dia profissional. Olha só, vamos lá. Então, dentro desse novo conceito que diz de felicidade, além de não estar ligada a nenhum estado emocional, não depende de nenhum estado emocional. É óbvio, gente, que quando nós estamos alegres e atingimos sucesso nos nossos objetivos, nós ficamos alegres, isso aí é natural. Mas também nós temos, nesses blocos de 24 horas repetitivos, durante toda a nossa vida, nós passamos por uma gama enorme de sentimentos. E, inclusive,
Muitos desses sintomas, sentimentos, eles fazem parte de um nosso mundo psíquico, do nosso inconsciente, que daqui a pouco eu vou falar. Então, as coisas, elas não são num clique. Elas não dependem apenas do nosso desejo consciente. Mas eu quero falar então de instrumentos dessa felicidade. Tá dando para entender mais ou menos a grande mudança que é esse novo conceito? Tá dando para seguir o fio? Pessoal, responde aí com positivo ou com negativo para me citar. Está ficando claro o que está sendo explanado aqui pelo doutor Alexandre Fonseca a respeito desse novo conceito de felicidade. Enquanto as pessoas estão aí respondendo, doutor, eu poderia dizer de uma forma assim, muito crua que, então, esse novo conceito que esse período todo dos anos 90, esses 30 anos, ele já pode ser considerado experimento ou ele já é uma definição? Já é uma definição. É uma definição. Então, já é uma definição. Ok. Essa definição eu posso colocá-la como um rótulo de que é uma definição científica crua, porque a ciência é vista como algo cru, como algo neutro, né, por emoção, mas que aqueles sentimentos que são atribuídos à felicidade, euforia, alegria, um deboísmo, aquilo ali faria parte de uma felicidade, mas dentro de um campo filosófico ou não? Não. Eu vou repetir isso, porque realmente esse é a grande quebra. Nós temos uma grande dificuldade de separar o conceito de felicidade da alegria. Nós temos, é muito complexo para nós. Eu aqui dentro do consultório, né, eu tenho meus protocolos dessa ciência da felicidade que eu aplico em todos os meus tratamentos, eu tenho diversos tratamentos. É muito complexo, porque falar em felicidade é falar em uma exigência de ser alegre. E aí vem toda aquela questão do nosso inconsciente que lá vou eu tenho que ser alegre, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser positivo, eu tenho que ser... Muita gente entende assim. Outro dia eu falei com um paciente assim, olha, eu não estou querendo que você seja um santo ou uma santa que não tenha, ou um robô que tenha que apenas seguir um padrão mental, emocional. Muito pelo contrário. A libertação desse novo conceito que nos liberta da obrigatoriedade de ser alegre para nos considerarmos felizes é absolutamente transformador, porque eu me liberto dessa obrigação. E olha só, aproveitar para falar dessa questão, porque muita gente acredita e transforma isso em... Lá vem ele para falar que eu tenho que ser positivo, que eu tenho que ser... A tal da obrigatoriedade, tá? O sentimento de obrigatoriedade, não é obrigação. A obrigatoriedade, eu tenho que fazer dieta, eu tenho que ser feliz, eu tenho que gostar de dieta, eu tenho que ser positivo, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, é o maior fator antimotivacional do ser humano. Por quê? Porque se eu faço algo por obrigatoriedade, eu já estimulo em mim mesmo a capacidade de sabotar. Então nós sabotamos a nossa felicidade quando não compreendemos que este novo olhar para as coisas da vida exige, e é preciso treinamento, é preciso vivência, porque a cada movimento nosso, em prol de um objetivo, sem se preocupar em qual estado emocional que você está, em qual situação financeira você está vivendo, te liberta para poder experimentar os benefícios de toda essa felicidade bioquímica. E aí, vamos lá, eu vou dar os instrumentos, eu chamo de medicamentos. Então, primeira coisa... Falar deles agora. Assim, uma das perguntas que veio, assim, quais são uma das perguntas a respeito de técnicas, né? Porque eu fiz uma enquete perguntando se as pessoas sabiam que o novo estado científico ele poderia ser ensinado através de técnicas, se as pessoas sabiam. Todo mundo, 100%, disse que não sabia de que existia. Então, uma das perguntas que veio em cima disso foi que técnica ou que técnicas são essas que a gente pode começar a experimentar no nosso Vamos lá. Lembra que no início
Você, porque eu gosto muito de falar com quem não conhecia, né? E normalmente, meu entrevistado sempre, eu gosto de pegar nessa. Porque é normal, é natural, é o padrão mental. Felicidade está ligada à alegria. Quando eu acordar e ver que está tudo bem com minha mãe, eu fico alegre, então eu fico feliz, beleza. E aí, se você não estiver com esta alegria, você não pode ser feliz? Agora pode. Então vamos lá. Como eu falei, nós vivemos blocos repetitivos de 24 horas. Todos nós. E nós podemos usar nessas 24 horas aquilo que eu chamo de medicamentos. E aí eu quero que vocês se surpreendam mais uma vez, porque os produtores, os estimuladores da felicidade, que, repito, não está ligado a nenhum estado emocional, e sim a uma mudança de atitude que produz esses neurotransmissores, são gratuitos e muito simples de executar quando você entende os benefícios desta felicidade. Vamos lá. Eu vou falar os 5, e como eu não vou poder destrinchar todos, eu vou pedir para vocês escolherem um. Gratidão, relações afetivas positivas, o propósito de vida, o ser humano e os rituais. De qual deles vocês querem que eu fale? Vamos lá, gente. Olha lá. Gratidão, propósito de vida. Vou anotar aqui. Relações afetivas positivas. Relações afetivas. Qual é o outro? Ser humano. Ser humano. E os rituais. Rituais. Olha lá, vamos ver aqui. Um voto para ritual, um voto para gratidão. Ó, gente, tem que dar voto de Minerva, não. Vocês vão decidir também em conjunto, que estamos todos no mesmo barco. É muito curioso. E, inclusive, a hora que eu fui ler, eu estava lendo as suas postagens, enquanto o pessoal responde aí, né? Isso vai esbarrar lá nas escolas filosóficas, né, da Grécia Antiga, né? E uma fala da recompensa, para falar, não é recompensa, a outra é aquilo que você é, aquilo que você produz, que vai por esse caminho, que fala assim, vamos produzir. E curioso que quando o senhor falou aí a respeito dessas técnicas, dessas pílulas, desses remedinhos, né? Me veio, aí eu pensei, enquanto o senhor estava falando, eu estava aqui pensando, se eu tenho que produzir hormônio, o hormônio eu não compro na farmácia, como é que eu vou produzir esse bem-estar? Mas peraí, isso existe dentro da gente, é neurotransmissor. Como é que eu alimento o neurotransmissor? Com práticas saudáveis, alimentação saudável. Também. Né? Não, também. São fatores que como é que eu faço? Aí quando você me disse, são exercícios simples de serem feitos, eu fiquei pensando justamente nisso, sabe? Eu me hidratei de ter uma boa noite de sono, uma alimentação saudável, de meio que passa no final da tarde uma caminhada de 30 minutos sem celular só para ficar observando o tempo. Essa sensação me dá essa sensação de prazer, de bem-estar. Ela provoca, são os tais hormônios que nós citamos atrás, né? Isso é felicidade. Enquanto você está vendo aí, deixa eu aproveitar e falar da filosofia. Hoje eu até postei, né, sobre os estoicos e eu não sei como é que é, eudaimonia, não sei como é que fala exatamente. Não. Eu acho que é eudaimonia, eu fiquei na dúvida. Eudaimonia, eu esqueci de olhar no Google. Ao contrário do que nós imaginávamos, Adriano, o conceito filosófico de felicidade ele não está tão longe do que é hoje. Os estoicos, a própria filosofia da eudaimonia, ela propõe o bem-estar, ela não propõe os ganhos financeiros, o bem-estar luxuoso do conforto físico material. Ela propõe o bem-estar. Então, isso já existe há muito tempo. Isso, para mim, quando eu comecei a me especializar nessa ciência da felicidade, eu me surpreendi com isso também, porque como nós ficamos tantas centenas de anos, né, distante disso, e agora está voltando. Então, vamos lá. Vamos falar de como praticar. Tá?
Tá. definiram Ganhou aí... ritual, tá? Ritual. Rituais ganharam. Então Os tá rituais bom. ganharam. Tá. Todo mundo querendo, né, aprender a seguir os rituais, né? Vou te contar uma coisa. Mas de qualquer forma eu vou dar uma palhinha em cada um, tá? De qualquer forma, as pessoas caem na repetição, né? Ritual, né? Exatamente. Vamos lá, deixa eu dar uma pincelada em cada um. Gratidão, tá? Repito, esqueçam a obrigatoriedade. Todos esses 5 instrumentos que eu vou citar aqui, eles já fazem parte de todo o histórico de vida de um ser humano. Só que nós não sabíamos da cientificidade, dos benefícios e do bem-estar que eles geram. Nós só imaginávamos. E quem abarcou muito esses instrumentos foram as questões sociais, religião, né? Abarcou muito bem. Então, gratidão. A gratidão, ela é altamente produtora de dopamina e de serotonina. Mas como que a gente está acostumado a usar da gratidão? Você agradece a quê? Como é que você agradece? Estou te perguntando. De várias formas. Tá, me fala a mais simples, a mais mecânica. Obrigado. Olha só a palavra, né? Obrigado, né? Uhum. Tá. E você fala obrigado quando acontece o quê? Na verdade, a gente usa o obrigado, pelo menos eu penso assim, como sendo um ritual de algo que você solicitou e que foi atendido, e que você agradece por aquele desprendimento daquela pessoa em parar o que ela estava fazendo e te atender. Sucesso, né? Ou seja, de novo, você agradece por ter atingido o sucesso em alguma coisa. Estou agradecendo a alguém por ter feito algo que eu queria. Ou agradecemos a Deus por ter alcançado. Ou agradecemos a alguém por ter me dado uma coisa que eu não tinha. Ou eu agradeço a uma água porque outros não têm. Correto? É mais ou menos assim. Isso não é medicamento da gratidão. Isso se chama ou educação ou oração. Podem continuar fazendo isso. Mas a gratidão simples, mágica, que produz hormônios da felicidade, que produz felicidade, e que, repito, não deve ser tomada como obrigatoriedade, e sim algo resultante do que eu vou falar para vocês. O agradecimento medicamentoso que gera felicidade é aquele agradecimento que a gente faz por qualquer coisa gostosa que aconteceu conosco. Qualquer. Então, vou dar um exemplo. Outro dia eu dei esse exemplo e minha paciente falou assim, ai, que vergonha, mas eu agradeço ao pãozinho que eu comi porque tem gente passando fome. Então, você não agradeceu e produziu o hormônio da felicidade. Então, a gratidão precisa ser vivenciado, e aí, quem quiser anotar, comecem a partir de hoje a agradecer pelo menos 3 coisas do seu dia, coisas absolutamente simples, que você nunca imaginou que fossem importantes, mas que dizem respeito a algo que gerou em você um prazer, em você. Então eu vou dar um exemplo simples e bobo que a gente nunca imaginou. Quantos copos de água você toma por dia, Adriano? Nossa, eu devo tomar uns 12. Beleza. Desses 12 copos de água, em alguns deles, você deu um gole e que bateu para você com uma sensação boa, não foi? Se você começar a parar para prestar atenção, você viveu essa sensação em alguns goles desses 12 copos. Este momento de prazer puro é o medicamento da gratidão. Então, a gente pode pensar que nós temos milhares de sensações que nós passamos pelo dia, simples, que fazem parte da nossa história desse dia e que não dependem do nosso estado emocional. Eu posso vivenciar essa sensação que é imediata, que é rápida. Tomando um banho. Quando a gente deita na cama, quantas milhares de vezes a gente deitou na cama e
por aquele milésimo de segundo, nós falamos assim, ai, que cama boa. Esse é o momento de tomar o medicamento da gratidão. Então, são centenas de coisas que acontecem. Esta é a gratidão medicamentosa, que gera felicidade. Pensando nisso, eu dependo de agradecer da minha alegria, do meu estado emocional, ou eu posso agradecer de uma forma absolutamente simples por algo bobo, supostamente, que aconteceu. Um pensamento, uma conversa, um olhar que você recebeu, um olhar que você deu. O tal do estar vivo, o tal de poder abrir os olhos, mas não é agradecer a Deus por você estar vivo, é agradecer porque você está feliz. E você pode levantar dali isso, repito, não depende do nosso estado emocional. Entendido? Façam isso a partir de hoje, durante 20 dias. Somente 3 coisas. Tá? Se quiser, anota, se não, basta lembrar. Relações afetivas positivas. Nós também estávamos acostumados, de novo, a ter que suportar todo mundo. Ah, mas é minha mãe, ah, mas é meu pai, ah, mas é meu colega eu falo colega de serviço, né? Parece que a gente já tem 54 anos, tá? Eu esqueci de falar. Tamo junto. Então, o seu colega de serviço, a pergunta eu esqueci o nome dela, falando disso, pessoas tristes. Olha só, é lógico que nós somos seres que vivem em sociedade, nós não temos capacidade de nos isolar. Poderíamos, mas mesmo assim o nosso inconsciente vai precisar de relações sociais com uma bola, com um passarinho. Nós não vivemos dentro de uma bolha, não existe isso. Até mesmo conosco a gente ia construir relações. O pensamento não para. Então, relações afetivas positivas são essas que devem ser estimuladas, valorizadas no nosso dia a dia. Porque são as relações afetivas positivas que geram hormônios de felicidade. Então vamos lá, de novo, para algo que a gente só imaginou. Sempre soube, sempre sentiu. Ter amigos por perto é muito melhor do que ter pessoas que não gostam da gente, não é? Alguém tem dúvida disso? É porque as relações afetivas positivas geram em nós a produção de neurotransmissores. O que são relações afetivas positivas? Pessoas que nos respeitam, nos admiram, têm um estilo de vida saudável para nós, ficam felizes com o nosso sucesso, o nosso crescer, o nosso crescimento, oferecem ajuda. E aí, vamos lá. Já ouvi os seguintes casos. Nossa Senhora, então quer dizer que agora eu vou ter que ficar procurando as pessoas? Não. Basta você pensar nelas. Basta você pensar. Você não precisa falar obrigado ao gole de água que foi bom. Você pode pensar. Você não precisa ir atrás de ninguém. Você pode ir, à medida em que você for sentindo os benefícios desta felicidade, você vai acabar procurando essas pessoas. Porque é muito bom você ligar para alguém e receber uma voz que te acalma, que te deixa feliz, porque produziu hormônios da felicidade. Pessoas negativas. Até porque essa relação saudável também, ela cria um magnetismo, né? Um magnetismo Sim. Que acaba sendo automático recíproco, né? Sim. Pessoas negativas, pessoas que não são relações afetivas positivas. Tira o poder delas. Como é que a gente tira o poder? Sendo educado. Não precisa falar, eu tenho, olha o eu tenho que aceitar. Não, você não tem nada, você precisa querer estar mais próximo de pessoas que têm relações afetivas positivas. E aí, só para terminar esse medicamento, não tenho nenhum amigo, seja você essa relação afetiva positiva. Seja você essa pessoa que vai te... Um parêntese, à luz da psicologia, né, que é instigante. Não tenho nenhum amigo. Já que o ser humano é tido como um ser social e sociável, não ter amigo é saudável? Não existe padrão para nada, tá? Não existe manual para nada na vida. Eu falo muito com meus pacientes. Se eu
se houvesse uma fórmula para você não ter filhos traumatizados, não ser traumatizado na vida, eu seria um bilionário. Porque acontece que o nosso mundo psíquico, ele não funciona baseado nesse espaço temporal. Ele funciona num espaço interno. E a linguagem do nosso inconsciente é simbólico. As interpretações do inconsciente diante da realidade aqui fora e do nosso interior é que comandam a nossa existência. Então, por isso que eu falo, você não precisa se forçar a ser alegre, ou se forçar a agradecer, ou se forçar a ficar saindo. Tem pessoas que não gostam de sair, é um direito. Mas então construa esta relação afetiva positiva, produtora de felicidade com você mesmo. Porque quantas vezes as nossas crenças limitantes, nós somos as nossas relações afetivas negativas. Então isso é uma grande mudança. Tá? Então vamos lá para o terceiro. Propósito de vida. O propósito de vida é algo que nós imaginávamos ser algo absolutamente utópico. Imagina, vou mexer com propósito de vida? Isso é para santo. Eu vou ter que abandonar a minha vida. Eu vou ter que virar um ser iluminado para viver minha missão de vida. Não tem nada disso. Por quê? Viver uma missão de vida, ela não diz respeito a, de novo, ganhos, atitudes em si. Não é fazer a caridade para 1000 pessoas, ou fazer para uma, ou não fazer caridade, que é o nosso propósito de vida. Propósito de vida é algo que cada um de nós precisa olhar para dentro e falar assim, de tudo que eu já pensei em fazer na minha vida, ou que eu já faço, isso é muito importante, ou que eu já faço, porque muitas vezes a gente já vive a nossa missão, o nosso propósito, e nem imaginava, porque a gente sabota, nós não acreditávamos em felicidade. Porque eu não preciso estar trabalhando alegre o tempo inteiro, mas eu posso estar vivendo o meu propósito. Então o que é propósito? É aquilo que quando a gente pensa em estar fazendo, ou já pensou em fazer, e que tem um significado para nós, um sentido tão forte que nos arrepia. Sabe o arrepio? Que de vez em quando a gente sente quando está extremamente feliz. Muito bem-vindo, por sinal. Sabe o que é isso? É o que a gente chama de felicidade plena. Repito, felicidade plena ou não, ela não diz respeito a estado emocional. Ela diz respeito a um resultado de uma ação, de uma atitude, de um comportamento que gera em nós a felicidade bioquímica. Quando a gente arrepia por estar fazendo algo que tem um sentido para nós, há a produção conjunta de ocitocina, GABA, endorfina, serotonina e dopamina ao mesmo tempo. Então, peraí. Então quer dizer que eu não preciso virar Madre Teresa de Calcutá e ir para a Índia, ir para o Himalaia, abandonar tudo e ser um ser... Não. Você apenas precisa descobrir o que está ao seu alcance que possa te arrepiar quando você está fazendo. Vou dar um exemplo que foge a qualquer tipo de padrão. Esse exemplo é clássico dentro do meu consultório. Conversamos sobre isso e a paciente toda sem graça falou assim, doutor Alexandre, eu estou sem graça, mas eu posso dizer que cuidar de planta pode ser o meu propósito de vida? Eu falei, depende, vamos interpretar. O que você sente quando está lá cuidando da sua planta? Ah, eu não sei, eu sinto uma coisa maravilhosa. Tá, e por que você acha que sente isso? Porque você foi lá e molhou a planta? Você acha que esse arrepio é causado porque você foi lá e molhou a planta? E aí vamos voltar dos 2 primeiros medicamentos. Você acha que o medicamento da gratidão produz felicidade quando você fala assim, tem que lembrar, lembrei, agora tem que agradecer, obrigado. Não, é quando você está focado. Então, ela arrepia, ou arrepiava, quando ela via uma plantinha, uma folhinha nova crescendo. Falei, opa, então começamos a tentar entender. O sentido para você de cuidar de planta é dar vida.
Então, possivelmente, o que te arrepia, o que te fez feliz, foi saber que você estava ajudando um ser vivo a crescer, embelezar o mundo. E aí a gente pode ir longe, nos sentidos, porque cada ser é um ser individual, subjetivo, único. Cada um tem os seus conceitos. Então, ela entendeu. E aí eu perguntei para ela, quantas plantas você cuida hoje em dia? Ela falou, nenhuma. Eu falei, então você vai sair daqui e vai comprar um vaso de planta e vai passar a cuidar dela não como algo mecânico que você está lá molhando, porque isso não é propósito de vida. Você vai cuidar dela prestando atenção no que você sente por estar por ser um resultado da sua ação. Dali ela passou a ter vontade de doar plantas e depois ela comprou uma floricultura. Então não é o sucesso que leva à felicidade, é a felicidade que leva ao sucesso. Então, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor nesse intervalo. Daquilo que eu estava lendo hoje, que eu andei pesquisando, e o Dr. Google ajuda muitas coisas, mas eu sei que a gente não pode acreditar em 100% do Dr. Google, mas eu vi lá a Sociedade de Psicologia, assim, vou acreditar nesses, porque eles estão embasados dentro de alguma linha de estudo, que é válido, né? Quando se fala desses propósitos de vida, e todos esses exemplos que o senhor deu, são os que são chamados as subdivisões da felicidade, o que provoca bem-estar, o que provoca emoção, o que provoca sensação, é esse ponto? E aí eu reforço o seguinte, quem vai definir o que é uma boa sensação e qual é o sentido de cada ação, quem vai escolher o que tem o significado de um propósito de vida, é cada um de vocês. Não é de acordo com as suas respostas. Então, vou dar exemplos de propósitos de vida. Ser secretária, não é ser secretária que é um propósito de vida, como uma paciente falou. É atender as pessoas, é fazer contato. É aí que ela se arrepiava. Não é fazer a venda, é ter o contato, é fazer a negociação, é ver a felicidade. Então, cada um precisa descobrir o que faz para si. Teve um outro caso muito interessante que ele falou, posso falar a verdade? O que me arrepia é quando eu estou contando história para os outros. Mas eu tenho vergonha, eu não quero me tornar um contador de histórias. Você não precisa se tornar um contador de histórias. Precisa ter o sentido. Você pode contar uma história para sua filha e isso ser o seu propósito. Então, não diz de nada pré-determinado, diz daquilo que você sente como tal. Ok? Então, tem o propósito... Tem a ver com a persona? Claro. É a persona. Claro. É um exercício difícil, doutor? É um exercício que não é fácil. É um exercício difícil, né? Você definir a persona. Porque as pessoas, com certeza, falam, diante de um assunto que é tratado pela psicologia, elas acham que aquela definição da persona, daquela característica, tem que ser engessada, tem que ser duradoura, tem que durar os 200 anos que eu vou viver. E não, que aquilo também é mutável. Sabe uma coisa uma coisa que é terrível que está acontecendo no mundo de hoje? É a tal da exigência de definições aqui na internet. Você tem que se definir, você tem que se definir o que você é, o que você gosta, o que você faz. E nós não somos assim. Foi isso. Nós não somos assim. Eu chamo de militância. É uma militância cheia de mimimi. É uma exatamente. Essa exigência de ter que ser, de ter que... olha, só vai ter sucesso se você seguir por essa cartilha. Mas a minha cartilha não é essa. Né? Sabe por que eu estou dando esse exemplo? Eu fiz na minha primeira temporada de lives, eu fiz contato com uma pessoa que ela tem todo o conhecimento em transformar os perfis de Instagram, são perfis de venda, ela consegue, com as técnicas desenvolvidas por eles, fazer com que a pessoa alavanque, que a pessoa faça tudo. E dentro do estudo daquilo, eu fiz parte dessa universidade, um período, né, um bom período, por sinal. Eles falam que você tem que descobrir a linguagem, como você fala, o uso da cor, a forma como você fala, como você apresenta, e aquilo que você é. Né? Então ele dava os exemplos do vendedor de carro, do vendedor de roupa, e blá, 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 blá. Quando chegou no Adriano, o que o Adriano vende? Eu não vendo nada. Eu estou aqui numa live, como eu fiz na abertura, onde eu falo com profissionais
dos mais distintos sobre os mais diversos assuntos. Então, o que eu seria? Qual seria minha logomarca? Um leque, né, porque é uma coisa abrangente. E eu tive uma dificuldade de entender a persona dessa figura Adriano que está aqui na live, a live do Adriano, que eu ainda tenho. Assim, eu não sou psicólogo, é um assunto que eu gosto e, apesar da minha crueza, eu consigo conversar com um médico, com um doutor com mais de 25 anos de experiência, um outro de uma outra categoria. Veja, a minha persona é a fala, é a conversa. Sabe quando você fica naquele jogo? Por isso que eu esse adendo, porque eu acho que é, de fato, um exercício difícil. Sim, mas olha só, eu quero fazer dar uma informação que também, todo esse conceito novo de felicidade, que traz a tal da leveza e da possibilidade da vida, porque eu estou mostrando para vocês que vocês não precisam mais estar alegres para serem felizes. Eu não preciso agradecer por um gole d'água que foi gostoso quando eu estou alegre. Eu não dependo disso. Eu posso estar deprimido e ter sentido essa sensação boa. Eu posso ter tido um pensamento que me fez bem, tá? Eu posso ter outras milhões de coisas durante o dia que geram em mim a vontade de agradecer por ter sido bom. Eu posso ter milhões de pensamentos, de lembranças de pessoas que foram relações afetivas positivas, e se eu não tenho ninguém no momento, eu preciso me transformar nessa pessoa. O propósito de vida não segue nenhum padrão, mas a vida, quando eu falo que felicidade é resultado de uma mudança de olhar para a vida, Adriano, implica também na consciência ou na compreensão de que a vida é feita de coisas boas e ruins. Fim. A vida é feita de coisas boas e ruins. Então, se a gente está buscando somente o sucesso, achando que a felicidade está nas conquistas materiais, financeiras, tudo isso é maravilhoso, tá? Não estou falando que você não pode querer. Tudo isso faz parte da felicidade. Todos os nossos ganhos, conquistas, produzem alegria, produzem felicidade, produzem produção de neurotransmissores. Quando a gente tem sucesso nas coisas, a gente fica alegre. Mas quando eu estou triste, deprimido, desanimado, eu também posso estimular a minha felicidade. Tá? Então, olha só, propósito de vida, então, ficou bem entendido, é um exercício que não é fácil. Ser humano é algo que é preciso entender o seguinte: nós temos o direito de errar. Eu não gosto da palavra errar não, tá? Eu falo equivocar. Nós temos o direito de equivocar, de dar derrapada, de chorar, de ficar triste, de ficar magoado, de ter tudo. É um exercício bom quando a gente muda a nomenclatura. Eu lembro que no meu trabalho, no trabalho anterior, quando aparecia algum pepino muito grande, que eu levava ao meu superior, eu não falava. Isso era uma coisa que eu exercitei comigo. Eu não chegava e falava, temos um problema. Eu chegava e falava, temos uma situação. E a impressão de que quando você transforma o problema numa situação, eu já estou dando a brecha de que é uma situação em que ela aconteceu e ela tem possibilidade de resolução. Isso chama mudança de olhar para as coisas da vida. Tá? Quando só aproveitando e lembrando aqui que você falou de pré-definições, de persona e tudo mais, tudo é uma questão de você saber lidar. Porque se eu trabalho num ambiente e eu escolho trabalhar porque me faz feliz, repito, não é alegre, me faz feliz estar naquele ambiente. E para eu estar ali, eu preciso criar um tipo de comportamento, ter um estilo de trabalho. Assim, por que isso é ruim? Isso também é felicidade. Todos nós temos o direito de fazer as escolhas. Mas lembrando que não existe sucesso pleno, não existe não sofrer, não existe não vivenciar. Essa é a grande dificuldade que nós tínhamos em relação à felicidade, porque ela estava ligada a um conceito de estar alegre. Eu não preciso, nem devo buscar alegria para me considerar feliz. Então o ser humano diz isso. Aceite as suas imperfeições, aceite as suas derrapadas. Eu trabalho muito, eu tenho tratamentos, né? A constelação familiar, que é uma psicoterapia breve. Eu tenho tratamento de processos corporais, gente que tem dificuldade com emagrecimento e tudo mais.
O protocolo da felicidade é absolutamente fundamental, porque quando você derrapa, você precisa acordar no novo bloco de 24 horas repetitivas e falar assim, ok, ontem eu derrapei, hoje eu não quero mais. Errei não, derrapei, me equivoquei, saí do meu caminho. E amanhã você volta. Isso é felicidade. Não quer dizer que amanhã o dia vai estar lindo, maravilhoso. Não, você pode acordar deprimido. Quinto instrumento, rituais. Os rituais. Tá? Se a nossa vida é feita de blocos de 24 horas repetitivos, nós temos rituais a serem seguidos. Nós somos máquinas, para começo de conversa. A gente precisa comer, a gente precisa dormir, a gente precisa ter vida social. Tudo isso são rituais. Mesmo que nós fôssemos para uma ilha deserta, nós íamos precisar de rituais. Porque se a gente não tem rituais na vida, nós morremos. Mas vamos lá. Mudança de olhar. Por que ritual é um instrumento de felicidade? Ele se torna produtor, propulsor desses hormônios de felicidade quando você compreende que todo ritual, dependendo da forma que você enxerga, ele é bom, ele é positivo. Então, o que é um ritual? Fazer dieta. Nós temos ódio de fazer dieta, mas ele é um ritual que nos leva a um lugar de felicidade. Porque você vai viver o seu projeto corporal, você vai... Então, vou dar exemplo de um projeto corporal das pessoas que fazem o tratamento comigo. Qual é o seu projeto corporal? Emagrecer 10 quilos. Isso não é projeto corporal. Porque para você emagrecer 10 quilos, você vai precisar fazer alguns rituais que são necessários. E você vai focar somente na parte ruim. Então, um projeto corporal não é emagrecer. Qual que é? Ser feliz, ser saudável, viver mais, poder cuidar mais dos filhos. É tanta coisa, é tão legal estimular a subjetividade de cada um, a individualidade mental, emocional de cada um. Então, rituais... Essa semana, doutor, essa semana que passou, eu fiz uma live com uma colega que está aqui, inclusive, a Alana Gomes. Ela está se formando em nutrição e ela é a prova viva de que ela acordou num momento da vida dela, vou cuidar de mim, emagreceu, hoje ela corre, hoje ela dá dicas de como a pessoa pode alcançar aquele objetivo. E ela fala uma coisa no início da live, é que as pessoas já têm um medo, já têm um peso da palavra dieta. Quando na dieta, até mesmo na própria etimologia da palavra, quer dizer mudança de vida. Olha a coincidência de como as coisas... Você me falando isso, me veio a Lana. Lana, você me veio na cabeça aqui agora. É incrível mudar, ajudar as pessoas a mudarem o olhar que elas têm de determinadas coisas da vida, porque a gente está buscando alegria, alegria, alegria. Ninguém tem que gostar de dieta. As pessoas precisam querer fazer a dieta, porque ela nos leva, apenas um instrumento que nos leva a um lugar de felicidade. Então, essa mudança de olhar. Então, rituais é tudo aquilo. Tomar banho na hora certa, acordar, ir trabalhar na hora certa, comer aquilo que tem que ser ingerido, se você estiver fazendo uma dieta. Tomar os medicamentos. Pensa bem sobre medicamentos. Eu odeio tomar remédio, eu odeio ter horário, tudo, mas ninguém precisa gostar de ter horário para nada. Mas quando você entende que, cara... tomar aqueles remédios ali, mesmo que eu não quisesse tomar, eles vão me levar para um lugar de saúde, de felicidade. E aí você vai com outro olhar. E aí você estimula a produção de felicidade. Eu tenho pacientes que chegam para mim e falam assim, doutor Alexandre, eu hoje agradeço quando eu estou fazendo a dieta. Não porque eu passei a gostar da dieta, mas pelo que eu sinto em relação aonde ela me leva. Então, rituais... eles são bons porque eles nos ajudam a sermos mais disciplinados. Ritual nos ajuda a disciplina. E a disciplina nos leva à sensação do dever cumprido. E aí eu vou mudar. Não é a sensação do dever cumprido. É a sensação do querer cumprido. A gente precisa quebrar o paradigma que fica rondando na nossa cabeça do eu tenho que. O eu tenho que, eu repito, é a maior fonte motora antimotivacional do ser humano. Então é preciso começar a querer.
querer ser feliz, querer mudar o olhar, querer colocar a responsabilidade do seu estado emocional nas questões da realidade. Todos nós temos problemas todos os dias. Todos nós temos sucessos algum dia ou outro. Todos nós temos momentos de alegria ou de tristeza. Todos nós temos o direito de viver tudo que o ser humano tem para viver. Mas se você quer ser feliz de verdade, e uma felicidade possível, você precisa mudar o seu próprio olhar para a sua vida e começar a mudar o seu comportamento. Então, nesse bloco de 24 horas que eu citei aqui, nós temos a oportunidade de todos os dias usar desses 5 medicamentos, mudando o olhar. Não é caro, não é difícil, como a gente imaginava, é simples, e quanto mais a gente faz, mais produção de neurotransmissores e mais benefícios. Vou te falar agora, você não me perguntou não, se deixar eu não paro de falar não, hein? Os benefícios desta felicidade. Essa produção de neurotransmissores não só traz bem-estar. Repito que não é alegria, é um bem-estar por você estar caminhando. Ela muda o nosso organismo, a nossa fisiologia. Muda o nosso sistema imunológico, melhora o sistema imunológico, melhora o sistema cardiovascular, melhora o sistema endócrino, melhora o adoecimento mental, emocional. Para você ter ideia, a gratidão, tá? Ela é um medicamento tão poderoso que ela está ajudando as pessoas a diminuírem a propensão à depressão com o uso da gratidão, da forma que eu ensinei. Então, isso tudo está gerando. Tem uma pesquisa que saiu, acho que ano passado, nos Estados Unidos, em que as associações médico-americanas de cardiologia, elas estimavam, acho que ano passado, uma diminuição de 30% nos casos de infarto e derrame na população americana, com essas práticas. Então, essa mudança de olhar, ela está transformando o mundo. Ela está transformando o mundo. É isto. Maravilha. Gente, é o seguinte, a gente já tem uma certa preocupação com o tema, olha, a gente está com 1h15 de live falando sobre a questão do conceito, e o conceito científico, ele não depende do nosso estado emocional, e sim de práticas relacionadas a uma mudança de olhar para as coisas da vida que geram mudanças fisiológicas e mentais. Tá? O objetivo da ciência da felicidade é estudá-la como um processo biológico e emocional para encontrar o que é a observância desses sentimentos e seus reflexos sob um ponto de vista mental. É o que acontece com o nosso corpo, aí sim, quando estamos bem. E sobre isso, eu conversei aqui com o Dr. Alexandre Fonseca, a quem eu agradeço muitíssimo a disponibilidade e o tempo dele, a quem eu mais uma vez agradeço a indicação da Viviane Véspero. E para encerrar, doutor, eu digo aqui o meu cordial obrigado, né, o meu tanto da educação, obrigado pelo seu tempo, e te perguntar o seguinte, aliás, antes da pergunta, se vocês querem acompanhar mais o trabalho do Alexandre, pode fazer isso agora, é só você clicar aqui, vai aparecer 2 quadradinhos, o nome dele. Se você já não me segue, eu vou ficar feliz com a sua seguida, com a sua curtida, e já aproveita e já segue o Dr. Alexandre para essas palestras e outras que são por vir. E para a gente fazer esse encerramento, eu gostaria de que o senhor teve algo bastante relevância que nós deixamos de falar dele, que o senhor gostaria de utilizar. Olha só, eu queria agradecer, né, em primeiro lugar, uma oportunidade maravilhosa, faz parte da minha missão de vida que eu descobri, né, através de todo esse conceito, porque eu estou aqui arrepiando, e eu descobri que meu propósito não tinha a ver apenas em ser psicólogo, mas sim no sentido que isso traz na minha vida. Isso é o propósito, isso é a felicidade plena, que gera esse arrepio que eu estou aqui. Então foi um prazer, né, dividir conhecimento. Eu espero que as pessoas tenham compreendido um pouquinho de que felicidade é possível sim,
porque nós estamos livres das obrigatoriedades de sermos alegres, positivos. Eu tenho que agora pensar, eu tenho que agradecer o dia inteiro. Não é nada disso. E eu queria dizer a vocês, fazer um convite, porque se as coisas fossem tão simples assim do campo da consciência, seria num clique, né? Então é preciso fazer uma busca por um autoconhecimento profundo. E muitas vezes o que nos impede de vivenciar tudo isso que eu mostrei aqui para vocês é o nosso inconsciente, nossas questões internas, nossos traumas, as nossas crenças limitantes que muitas vezes nos impedem de viver aquilo que a gente diz querer, né? Então eu quero fazer um convite, eu tenho vários tratamentos com dinâmica de psicoterapia breve, como a constelação que eu falei, sou psicanalista, eu trabalho com processos corporais, então fica o convite aí, eu me considero um psicólogo com uma visão moderna da saúde, né? Saúde hoje, na verdade, é a harmonia entre corpo, mente e espírito, não dá para separar, e vamos ser felizes porque é possível. Quem quiser me seguir, me segue aí agora. Quem tiver interesse em conhecer meu trabalho, é só entrar em contato comigo. Foi um prazer. Dessas práticas que o senhor falou hoje, e aproveitando, já que falamos de modernidade, todas elas são possíveis de serem feitas à distância, de modo virtual? Todos, sim, sim. Todos os meus tratamentos eu faço, tanto presencial aqui em Belo Horizonte, quanto online. Então, fique à vontade, porque os resultados são fantásticos. Maravilha. Doutor Alexandre, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pela belíssima aula que o senhor deu e por deixar a gente já de fazer a tarefa para que a gente possa se beneficiar de tudo isso. Meu muito obrigado. Até uma próxima. Até uma próxima. Quando quiser, é só me chamar. Muito obrigado. Gente, vocês estão aí, vocês que estão chegando agora, se tem algum comentário a fazer, faça no comentário, a live vai ficar salva, mas marque a mim, marque o doutor Alexandre, porque aí dessa forma a gente gera a interação e a gente cumpre a função digital de estar nesse mundo levando a vocês. Muito obrigado. Gente, muito obrigado aí vocês também, viu? Pela participação. Salva a live, hein? Claro, eu vou fazer isso já.